Olá, me chamo Cecília, eu sou aluna do terceiro ano do curso técnico em Biotecnologia pelo Instituto Federal de Rondônia e nesse vídeo eu vou explicar o que é a contagem microbiana e quais os objetivos dessa técnica de análise biológica. Essa contagem é um procedimento feito a partir de uma amostra inicial que contém algum micro-organismo de interesse biológico. Então, dessa amostra é retirada uma alíquota, uma parcela dessa amostra, que passa por diluições seriadas para que a visibilidade do micro-organismo que vai crescer ali fique melhor. Porque caso a gente use essa amostra muito crua, muito concentrada de micro-organismos, ela forma várias colônias e não nos possibilita enxergar com clareza para realmente contabilizar as unidades formadoras de colônia, que é uma medida criada dentro da microbiologia para determinar quantos micro-organismos por ml, dentro daquela quantidade ali de amostra, são capazes de se multiplicar. Então, esse procedimento é feito de forma controlada no laboratório para poder fazer uma melhor identificação desse micro-organismo. Então, para que essa visibilidade seja melhor, são feitas diluições seriadas, dependendo ali da quantidade de contaminação que o microbiologista desconfia ter naquela amostra, ele vai fazendo diluições. E é importante sempre saber o número de diluições para posterior cálculo dessas unidades formadoras de colônia, que elas vão nos dizer se a quantidade de micro-organismo que está se multiplicando ali dentro daquele meio de cultura é aceitável ou não. Essa diluição seriada, ela exige uma posterior inoculação desse meio de cultura. Então é feita ali, a diluição seriada, 10-1, 10-2, e depois disso é retirada uma alíquota da diluição seriada e colocada numa placa de Petri, posteriormente levada para a estufa, para onde ela vai ser ali inoculada, para permitir o crescimento, onde ela fica de 24 a 48 horas. E depois desse procedimento, ela está pronta para ser feita a contagem dos micro-organismos ali presentes. Geralmente, esses micro-organismos vão aparecer com forma de bolinha, conforme eu vou deixar na imagem aqui, e a contagem ela é feita com base nessas unidades formadoras de colônia, ou seja, esses micro-organismos que têm potencial para se multiplicarem e formarem realmente colônias. Existe um cálculo que é feito para conseguir determinar essa unidade formadora de colônias, porque, como eu disse anteriormente, é feita uma diluição, mas ainda assim o interesse é saber quanto desses micro-organismos vão se multiplicar naquela amostra total, que é a nossa amostra inicial, antes mesmo de acontecer qualquer diluição. Então, para isso existe um cálculo para a gente descobrir quanto que vai existir de micro-organismo na amostra total também. Bom, então aqui com a fórmula, unidade formadora de colônia por ml igual a número de colônias sobre a alíquota vezes o fator de diluição, nós vamos supor aqui que o nosso número de colônias seja 250. Lembrando que o número ideal aqui para esse número de colônias está entre 30 e 300 daquelas bolinhas que nós encontramos na placa de Petri. Geralmente é utilizado uma alíquota de 0,1 ml, que também pode ser correspondente a 100 microlitros, mas aqui nós temos que lembrar que a unidade de medida é ml, então 0,1. E aqui nós vamos supor que o fator de diluição seriada que nós utilizamos naqueles tubos para poder trazer o micro-organismo para ser idealmente analisado seja de 10 a menos 4. Só que quando a gente jogar para a fórmula, esse 10 a menos 4 ele vai se tornar positivo, então a gente pode ignorar este sinal aqui. Resolvendo, nós temos que 250 dividido para 0,1 é 25, vezes 10 à quarta. É de consenso geral na microbiologia que se utilize duas casas sempre, uma casa após a vírgula. Então, aqui nesse caso, a gente teria que ficar com 2,5 vezes 10 à quinta, porque quando a gente volta uma casa, a questão de notação científica. Geralmente, todas as diluições que forem possíveis serem contadas vão ficar com a casa semelhante aqui, pelo menos a essa unidade. Por isso, a gente fazer com esse fator de uma casa após a vírgula facilita no momento da gente fazer a comparação dos fatores de diluição que forem utilizados. Para o cálculo é isso.
Então, isso aqui significa que em condições, de laboratório, uma unidade formadora de colônia que tivesse 250 colônias com uma alíquota de 0,1 ml e uma diluição de 10 a quarta, ficaria com 2,5 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia a cada ml. E aí, o microbiologista iria definir se essa quantidade é aceitável ou não para aquilo que ele está analisando. Bom, e agora falando sobre as vantagens dessa contagem de micro-organismos em placas de Petri, podemos começar falando que esse método ele conta somente células vivas, já que as células mortas elas não se multiplicam para formar unidades formadoras de colônia. Ele não possui um limite de contagem em relação ao nível de contaminação de uma amostra, porque é só fazer diluição seriada e a contaminação ela já não influencia mais nessa contagem, porque os micro-organismos já vão estar seriados de acordo com as diluições, então fica mais fácil de visualizar e contar essas unidades formadoras de colônia. E por último, esse método ele permite fácil visualização e contagem das unidades formadoras de colônia, porque depois que o micro-organismo cresce, esse micro-organismo proveniente da diluição, fica fácil visualizar ele na placa e, consequentemente, fazer uma contagem dele. Agora, como nem tudo são flores, falando um pouco das desvantagens, a primeira é que ele não permite a contagem de células totais, ou seja, células vivas e mortas, porque as células mortas elas não formam unidades formadoras de colônia, então elas nem aparecem na placa. E por fim, ele não é um método rápido de contagem, porque ele exige inoculação para crescimento dos micro-organismos, e isso leva de 24 a 48 horas, esse processo de incubação do micro-organismo para crescimento em placa. Então, essa contagem só é feita após esse crescimento, por isso, não se torna um método tão prático com questão do tempo. Então, resumindo tudo que nós vimos aí no vídeo, basicamente a contagem de micro-organismos é você ver quantos pontinhos tem ali na placa para poder determinar a quantidade de crescimento microbiano que existe ali dentro daquela amostra. As vantagens e desvantagens, como vimos, existem, mas cada técnica, cada micro-organismo e cada objetivo das técnicas de análise biológicas, elas vão variar de acordo com o que se quer analisar.